eleições de 2020. Pois é, para você ver, em São Paulo 1 milhão de votos, a diferença é apertada, né? Mas foram 50 milhões mesmo, viu, Liz? Que gastos por sim, o valor é esse. Porque a campanha em São Paulo é muito mais cara do que aqui. 5 milhões você gasta em Natal, né? Só um repassezinho. É quase nada. E Guilherme Boulos, ele não está fazendo uma campanha modesta, aquele papo do Celtinha, tô andando no Celtinha, tudo bem, ele ainda está no Celtinha, isso é verdade, mas Guilherme Boulos, ele fez uma campanha nada modesta, ele fez uma campanha grande, uma campanha digna de um candidato do PT, apesar dele não ser candidato do PT, tá? É bom que você diga isso também. Ó. A campanha ao todo de Guilherme Boulos arrecadou impressionantes 81 milhões e 200 mil reais. 81 milhões e 200 mil reais. Sabe qual foi o partido que mais investiu? O PT. O PT deu para Boulos, para a campanha, somente 44,1 metade desses recursos milhões. Saiu do mais Partido metade, dos Trabalhadores. Exatamente. Né? Então a campanha de Boulos está longe de ser uma campanha sustentável, está longe de ser uma campanha barata, assim como a de Ricardo Nunes também não é. Não fica atrás. E na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Júlio, qualquer fato novo mexe com a posição do eleitorado. Hoje, a imprensa em São Paulo já registra que 10 crianças de uma creche municipal de São Paulo foram hospitalizadas após contato com o veneno de rato em área perto de um parquinho. Não foi na área do Centro de Educação Infantil, que fica no bairro Novo Mundo, lá na zona norte de São Paulo, mas foi nas proximidades e as crianças estavam em contato com essa área durante a ida a essa creche pública. Então são fatos como esse que acabam entrando no debate de um segundo turno. Então todo cuidado numa disputa, principalmente para aqueles que são candidatos à reeleição, como é o caso de São Paulo, vem um fato como esse, entra na pauta da ordem do até dia o apagão entrou. Da política. Apagão, imagine um fato dentro de uma creche onde dessas 10 crianças foram aí hospitalizadas porque tiveram contato com esse veneno de rato. E não vai faltar, desculpa, Alice, não vai faltar dinheiro para Boulos fazer essa divulgação, mesmo nessa reta final, porque 81 milhões é muito dinheiro, para você ter uma ideia. Ricardo Nunes, que é o atual prefeito e foi o primeiro colocado no primeiro turno, ele recebeu 48 milhões, então é quase o dobro que Boulos tem de dinheiro para gastar na campanha. Então é uma campanha de altíssima magnitude. O PT está super engajado para eleger Boulos, afinal. Totalmente. Agora o PT perde nessa reta final um comandante de palanque, que é o presidente Lula, né? Ele não está autorizado ainda a participar do encerramento da campanha em São Paulo, né? O presidente vai aguardar os próximos exames da quarta-feira. Ele disse ontem, inclusive, num contato telefônico que fez com o candidato a prefeito do interior de São Paulo, até para gerar essa mídia aí sobre o estado de saúde dele, e que vai esperar os próximos exames na quarta-feira para ver a situação. Então não há confirmação de que Lula estará no encerramento da campanha de Boulos em São Paulo na próxima quinta-feira. Pois é, uma campanha que no primeiro turno em São Paulo foi bem agitada, né, bem esquentada, com muitas cadeiradas, enfim, e que agora o segundo turno foi de paz e amor, né? Pois tá tendo cadeirudo e terminou que não tá aparecendo mais. Pablo Marçal tá fazendo live agora. Alguém tem notícia de Pablo Marçal? Eu vi um dia desse, rapaz. Tem aparecido pra mim no Instagram. Eu vi ontem. Eu tô brigado com o Zuckerberg. Paulo Marçal fez moda, né? Sim. Quem tava com um bonezinho ontem era Natália Bonavides, aqui em Natal. Mas não era com M, não, né? Não era com M, era com N, né? Era com N de Natália. Júlio Pena, mas a gente segue falando sobre eleições agora em Fortaleza, porque o PT também tem uma missão muito difícil por lá, não é? A missão lá do PT em Fortaleza é uma missão árdua, porque o Evandro Leitão, que é o candidato lá que está na disputa contra o André Fernandes, ele perdeu no primeiro turno, né? André Fernandes ficou na frente na eleição e agora a gente quer saber... André Fernandes, que é do PL. Do PL. E ele não é daquele PL meia boca, não. Ele é o PL de falar questão. E a gente está falando do histórico do PT no comando do estado do Ceará, né? E que agora está ameaçado. Pois é, o PT no Ceará, ele teve desde Luiziane, que foi uma prefeita que teve a atuação bastante contestada, ele sempre teve um grande resultado eleitoral. Isso após a era de Tasso Gereissati lá no Ceará, quando começou a ter o fortalecimento das lideranças, tanto de Cid Gomes, que fez Camilo Santana virar o que é. Camilo Santana depois se tornou a maior liderança política do Ceará e foi governador extremamente bem avaliado, mais de 80% de aprovação, se tornou ministro, e o Ceará é um dos estados onde o PT tem a maior força no país, e o Ceará é o
principal estado, economicamente falando, da região Nordeste. Isso superou já a Bahia e Pernambuco há algum tempo. E a Bahia ainda é também, claro, um reduto petista, mas o Ceará era um refúgio de petistas que têm uma boa aceitação popular, inclusive que circulam bem entre direita e esquerda. Nesse momento, demonstra que o PT tem uma chance grande de perder a eleição lá para André Fernandes, que tem 27 anos de idade, é um cara novo, com um discurso extremamente polêmico e que sem propostas que você veja que façam realmente a diferença, mas ele representa algo que em boa parte do país tem tido aceitação, que é esse posicionamento mais à direita, e lá no Ceará também está conseguindo. Então é uma missão árdua. O presidente Lula teve uma atenção especial à cidade de Fortaleza, lá esteve algumas vezes, mas até o momento a disputa ainda parece que vai ficar muito apertada entre ambos. Júlio Pinheiro, é a disputa mais emblemática desse segundo turno, PT e PL, né? Sim. São dois candidatos tradicionalmente a cara das duas legendas. É por isso que chama a atenção. E é uma eleição empatada numericamente, né? Teve pesquisa que deu o mesmo percentual, Júlio. Não deu nem na margem de erro, deu 43-43. E de duas candidaturas que estão ligadas hoje a essas duas legendas que polarizam a política nacional, que é o PT e o PL. Por isso que o resultado de domingo em Fortaleza pode ser aí bem emblemático para quem conseguir a prefeitura da capital do Ceará. Um estado, Júlio Pinheiro, que tem lideranças nacionais importantíssimas, né? Do Ceará saíram os principais ministros do governo Lula, tem uma importância muito grande para a região Nordeste, recebe investimentos, a gente pode dizer que é a queridinha também do governo federal, lá estão vários investimentos do governo federal dentro do estado de Ceará, capitaneados... Historicamente, não de agora, né? Já historicamente, né? E é um estado também que produziu algumas lideranças nacionais da política nacional que a gente vem acompanhando com destaque nesse cenário. Então, por isso que vencer em Fortaleza, em 2024, vai dar um peso aí a quem levar a melhor nas urnas numa disputa apertadíssima, né? E é como você disse, o candidato do PL, um candidato super jovem, ontem fez um discurso voltado para a questão do feminicídio que repercutiu muito. Ele já havia falado uma besteira muito grande. Muita besteira, né? Ontem foi o destaque do cenário nacional, foram as declarações dadas a respeito das declarações dele sobre feminicídio. Se morrem mulheres e quantos homens não morrem. Ele já havia dado essa declaração há muito tempo, né? Uma declaração ele tentou minimizar o feminicídio. Né? Mas o vídeo é eterno, o print é eterno, já está lá, ainda, foi para a rede e não tem o que fazer. E explorado, né? Exatamente. Lembrar que ele teve 80 mil votos a mais do que Evandro Leitão no primeiro turno lá em Fortaleza, mas foi um primeiro turno que tiveram várias candidaturas. José Sarto, do PDT, por exemplo, que é mais ligado à esquerda, teve 164 mil votos. Então esses votos provavelmente migrariam muito mais para Evandro Leitão. Por outro lado, Capitão Wagner, do União Brasil, teve 159 mil votos. Girão teve qual votação? Girão teve 14.800 votos. Foi muito pouco. Ele está no novo agora, Girão. Então, está dividido não somente entre os que encabeçaram as chapas, mas também muito dividido entre direita e esquerda nos que não ficaram para o segundo turno. Diferente, por exemplo, aqui de Natal, que a gente teve uma candidatura de Carlos Eduardo, que foi a candidatura que você pode definir como de esquerda, de centro, de direita, realmente eu não sei, mas ele teve uma votação expressiva e os outros não tiveram. Então, lá no Ceará, até nisso, tem uma divisão muito grande. Pois é, para a gente encerrar esse giro das eleições, vamos até Belo Horizonte, porque lá também promete ser uma missão dificílima para o PL, viu, minha gente? Bruno Engler vai enfrentar Fuad Noman, do PSD. E aí vai ter essa disputa que promete ser também bastante acirrada em Belo Horizonte. Pois é, lá em Minas Gerais a disputa está sendo entre Aécio e o bolsonarismo. Nacionalizou, né? Também. Nacionalizou. Né? E quem ficou de fora foi o PT lá na disputa em Belo Horizonte. Porque Bruno Engler, que ele também é um jovem, tem 26 ou 28 anos, ele é o candidato do PL nessa disputa. Fuad Noman, para quem não conhece, ele é o candidato do PSD, o partido de Kassab, que está em todo lado. Ele era partido esférico. Exatamente. Ele era vice de Alexandre Calil. Alexandre Calil foi presidente do Atlético Mineiro, foi prefeito e saiu da prefeitura de Belo Horizonte para disputar o governo e perdeu. E Fuad Noman não teve uma relação muito boa com Alexandre Calil, que preferiu nessa eleição apoiar Mauro Tramonte,
o maior fiador da campanha de Fuad Noman é Aécio Neves. Então a disputa lá está muito mais entre Aécio e o bolsonarismo do que o lulopetismo, porque ficou totalmente de fora. Para você ter uma ideia, o candidato do PT foi Rogério Corrêa, teve 4,3% dos votos somente. Então o PT está quase que expurgado lá totalmente de Minas Gerais, partido que já teve Fernando Pimentel como prefeito, né, lá de BH, se não me engano foi governador do estado, enfim, perdão pelo lapso. É um partido que hoje em dia está muito ligado à direita. Então essa disputa entre Fuad Noman e Bruno Engler não é uma disputa entre direita e esquerda, é muito mais uma disputa entre o aecismo e o bolsonarismo, e Bruno Engler ele levou uma vantagem aí de aproximadamente 100 mil votos, 120 mil votos no primeiro turno. Né? O que eu mais gosto dessa eleição de BH são os nomes, né? Fácil, né? De decorar. Engler. Apresentador, então. Gente, é isso. Durante essa semana a gente vai trazendo as nuances, como é que está sendo os cenários nas principais cidades onde terão segundo turno, mas você já sabe, a maior e melhor cobertura eleitoral é aqui na Jovem Pan News Natal. São 8h34. Repita. 8 horas e 34 minutos. Vamos ao nosso quadro de hoje, que é o Lidera.